estudo dirigido, ou seja, a produção de circuitos pela análise de malhas. Então a gente viu o método dos nós, que estava relacionado com a lei de Kirchhoff das correntes, ou seja, o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem em um nó. E hoje a gente vai ver a resolução por análise de malha. Então, malha, que é pela lei de Kirchhoff das tensões, que diz que todo aumento de tensão em um laço ou em um caminho fechado do circuito vai ser igual às quedas de tensões nesse caminho fechado. Então, numa malha, num caminho fechado, que eu tenha vários elementos de circuito, o que eu ganhar de energia eu vou perder, o que eu fornecer de energia eu vou consumir também nesse mesmo caminho fechado em um circuito. Esse é um outro método para análise de circuitos, também sistemático. Está no escopo da disciplina apresentar os dois métodos, mas qualquer um deles vocês conseguem utilizar para a resolução do circuito, vocês podem ver qual que vocês se adaptam melhor. Então agora, na análise de malhas, a gente vai usar as correntes de malha como variáveis. Lembra que no método dos nós as tensões eram variáveis, agora são as correntes. Novamente a gente vai, por esse método, utilizar uma técnica sistemática para resolver um circuito, diminuindo as incógnitas a serem determinadas. Reduzindo o número de equações a serem resolvidas simultaneamente. E lembrar que o laço é um caminho fechado e malha é um laço que não contém qualquer outro laço dentro dele. Vamos dar uma olhada aqui, fica melhor vendo o circuito. Isso aqui é uma malha. Essa corrente 1 percorre uma malha e o laço seria isso daqui. Um laço ele pode conter uma malha. Que seria desse ponto A, B, C, D, E, F, já a malha, essa região interna aqui. O que a gente vai aplicar então é a lei de Kirchhoff das tensões, LTK ou LKT, enfim, aqui em inglês, a sigla está em inglês. E é aplicável somente a circuitos planares, que pode ser desenhado em um plano sem ramos cruzando outros. Seria uma análise, tipo assim, um circuito não planar teria essa forma aqui. Uma análise 3D aqui de um circuito onde teria mais de uma conexão. Só que a gente não vai ver isso na disciplina. Então, nos circuitos que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, a técnica da análise de malhas vai ser sempre válida. Porque a gente só vai trabalhar com circuitos planares. Então, aqui diz sem fontes de corrente, mas eu vou mostrar depois o caso geral com a fonte de corrente, igual a gente fez no método das tensões de nó. Primeiro tem um caso particular, sem fonte de corrente, mas dá para analisar também com fontes de corrente nas malhas. Então a gente vai atribuir as correntes de cada uma das malhas e aplicar o LKT em cada uma delas. E usar a lei de Ohm para as tensões em termos das correntes de malha e resolver as N equações. Ler apenas o passo a passo não é um pouco confuso. Vamos para um exemplo para vocês entenderem como funciona. Então nesse circuito aqui que eu apresentei antes, qual que é a ideia? A gente vai aplicar o LKT, ou seja, a lei de Kirchhoff das tensões, nessa malha chamada de I1 e na malha I2. Então, como é que funciona? Lembrem da lei de Kirchhoff das tensões. A corrente, quando ela passa por um elemento passivo, ela diminui o potencial. Então essa corrente 1, quando passa aqui por R1, ela diminui o potencial nesse sentido para esse e nesse sentido para esse.
Já essa corrente 2, ela diminui o potencial em R2 daqui para cá e daqui para cá, em R3. Tá, então eu criei duas variáveis que eu chamei as correntes de malha, I1 e I2. Agora eu vou fazer a análise da lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu vou escolher esse sentido aqui, o sentido horário. Poderia ter desenhado no sentido inverso, só que daí ia mudar o sinal aqui, ia inverter. Mas desenhando nesse sentido horário, o que eu tenho? Pego sempre o primeiro sinal, menos V1 mais essa tensão aqui, que é R1 vezes a corrente I1. Depois, para fechar o circuito, para fechar o laço, eu tenho que pegar esse elemento aqui, que é R3 vezes I1, tá? Menos, eu pego essa tensão aqui, R3 vezes I1, menos R3 vezes I2. Ah, porque o I2 ele faz com que a tensão diminua nesse sentido para esse, é o inverso do efeito de I1 na resistência R3. A outra maneira de pensar é que essa tensão aqui, ó, eu vou chamar de Vx, Vx é igual a I3 grande vezes R3, ou seja, Vx é igual a I1, o I3 é igual a I1 menos I2 vezes R3. Tá? Então, quando eu faço esse caminho aqui, eu tenho menos V1 mais. Eu posso analisar de outra forma também, menos V1 mais I1 grande vezes R1 mais I3 grande vezes R3. Só que o I1 é igual ao I1 pequenininho, o I1 grande é igual ao I1 pequenininho, e o I3 vai ser igual ao I1 pequenininho menos o I2 pequenininho, que são as minhas variáveis da malha. Então eu tenho uma equação, essa primeira equação de malha para I1, e eu tenho agora a equação da malha I2. Tá? Como é que eu vou calcular essa equação de malha aqui? Também, agora eu tenho que pegar os sinais considerando essa corrente de malha, tá? A corrente que passa por esse outro laço, essa outra malha. O laço pode ser sinônimo de malha, mas a malha não é igual a um laço. Nem sempre, todo laço é uma... Toda malha é um laço, mas nem todo laço é uma malha. Tá? Então, essa terminologia não é tão importante. O que interessa é vocês entenderem que num caminho fechado, toda a tensão que sobe é igual à tensão que cai, tá? Nesse mesmo caminho. Então agora vamos pegar esse outro caminho fechado aqui. Eu vou fazer no sentido horário também. Eu passo por essa tensão aqui, tá? Então, nesse sentido aqui, o que eu tenho? Eu tenho a corrente I2, que está passando nesse sentido, está produzindo a queda de mais para menos, então eu vou pegar mais I2, tá? E a corrente I1 aqui, I1 pequenininha, que nesse sentido ela está com um sinal de menos primeiro. Então por isso que eu tenho esse termo aqui, R3 vezes I2 menos I1, porque I1 está no sentido oposto ao sentido da malha. Depois eu venho para cá e eu tenho I2 vezes R2, sendo que I2 é igual a I2 pequenininho, mais V2. Tá? Então, essa corrente I2 ficou, essa equação da malha I2 ficou R2 vezes I2 mais R3 I2 menos I1 mais V2 igual a zero. Certo? Então aqui estão as relações que eu falei para vocês. O I1 grande é igual a I1 pequenininho, I2 grande é igual a I2 pequenininho, e I3 grande é igual a I1 menos I2. Daí é só resolver essas duas equações com duas variáveis pela método de eliminação, regra de Cramer, inversão de matrizes, etc.
Tá? Dá para resolver também com análise com fontes de corrente. Tem uma metodologia que é formalizada, que é análise por supermalhas. Eu até vou mostrar isso para vocês, dá para simplificar a análise. Mas o que interessa a gente saber? Que quando a gente coloca uma fonte de corrente, a gente vai inserir uma nova variável, tá? Que seria a tensão sobre a fonte de corrente, que a gente não conhece essa nova variável. Tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente elimina uma variável, que seria, no caso, o I2, porque o I2 é essa corrente de malha que está passando aqui, certo? Então, a gente consegue determinar que se o I2 está passando por aqui, ele vai ser igual a essa fonte de corrente, só que com sentido inverso. Então, I2 é igual a menos 5 amperes. Então, a gente cria uma nova variável, que é a tensão V, mas ao mesmo tempo a gente consegue determinar uma nova equação. Então, a gente tem essa variável I2 que é determinável. Então, a gente criou uma nova variável, mas perdeu outra. Então, I2 é igual a menos 5 e a gente consegue, através dessa equação aqui, a equação de malha, vocês podem depois fazer, mas ele só pega aqui, ó, menos 10 mais 4 e 1, o I6, I1 vezes I6 menos I2, porque o I2 produz sinal mais e menos, e o I1 produz sinal mais menos. Então, analisando nessa malha aqui, ele tem um caráter, ele pega o mais para a corrente 1 e pega o menos para a corrente 2, igual a zero. E então a gente tem uma equação com duas variáveis, mas graças a essa fonte de corrente a gente sabe quanto vale I2. A gente pode substituir esse valor aqui nesta equação, fica com uma equação, uma variável, I1 igual a menos 2 amperes. Consegue determinar tanto a corrente I2 como a corrente I1. Tá? Aqui tem uma questão da supermalha que dá para fazer uma simplificação. Se tiver uma fonte de corrente que compõe as duas malhas, a gente teria, por exemplo, a corrente I1 vai passar por aqui e a corrente I2 passa por aqui. Então a gente consegue determinar aqui I2 menos I1 é igual a 6. Porque I2 tem o mesmo sentido da fonte de corrente e I1 é o sentido oposto. Então I2 menos I1 vai ser igual a 6. Tá? Só que a gente tem essa nova variável aqui, que é a tensão V. Então a gente vai gerar mais uma equação, tá? Só que ao mesmo tempo a gente consegue eliminar. A gente vai gerar mais uma variável, mas consegue gerar mais uma equação por essa relação aqui. No exemplo que eu vou mostrar no final da aula, vocês vão ver como a gente consegue juntar as duas equações, tá? E o efeito é o mesmo que fazer isso aqui, ó, que ignorar essa parte aqui e aplicar uma chamada supermalha, que seria pegar aqui menos 20 mais 6 e 1, porque o I1 passa aqui, mais 10 e 2, mais 4 e 2. Faz uma supermalha e utiliza essa outra equação, tem duas variáveis e duas equações. Isso eu vou mostrar um exemplo ali detalhado, que é um exercício da lista, daí vai ficar um pouco mais claro isso. Eu vou demonstrar isso para vocês. Essa questão da supermalha ela é mais uma formalidade que eu vou demonstrar agora num exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo que é o exercício 15 da lista. Então, vamos usar o método das correntes de malha para obter essa corrente aqui I0.
Então, como é que a gente vai fazer? Vai definir primeiro as correntes de malha. Tá? São 3 malhas. Eu vou chamar aqui de I1, I2 e I3. Tá? Então, a gente provavelmente vai ter 3 equações, só que a gente tem essa fonte de tensão aqui. A gente não tem como equacionar a tensão dela. Por quê? Porque normalmente a gente equaciona a tensão pela lei de Ohm. V igual a I vezes R. Só que aqui a gente não conhece a resistência da fonte de corrente. Então, vamos fazer a análise da malha 1. Começar equacionando. Então eu vou percorrer todo esse caminho fechado aqui da malha 1. Esse caminho fechado aqui que eu vou percorrer. Então eu percorro esse caminho e eu vou ter uma tensão mais e menos nesse resistor de 5 ohms, mais e menos no resistor de 1 ohm, e eu tenho essa tensão mais e menos que eu chamei de V aqui. Vocês podem definir como vocês quiserem. Se quisessem ter definido menos mais o V, não tem problema, só tem que ser coerente na hora de fazer o equacionamento. Aqui a corrente I3 produz nesse resistor de 1 ohm o sentido mais e menos para cá, nesse de 4 ohms mais e menos para cá, nesse de 2 ohms mais e menos para cá. E a corrente I2 produz o sentido mais e menos nesse resistor de 4 ohms. Então, percorrendo a malha 1, o que a gente tem? A gente tem 5 vezes I1, pega o sinal mais. Aqui a gente vai pegar o sinal mais para I1, mais uma vezes I1. Só que eu tenho o I3 também que passa nesse resistor, um sinal menos. Tá? E mais V. Então eu fecho a malha 1. Só deixa eu apagar aqui. Mais V. Tá? Isso é igual a 0. Agora eu vou só simplificar aqui. Mais 6 e 1 menos e 3 mais V igual a 0. Agora vamos dar uma olhada na malha 2, que também contém a fonte de corrente de 45 amperes. Malha 2. Na malha 2, eu vou fazer esse caminho aqui também no sentido horário. Tá? Então eu tenho menos V, eu pego o primeiro sinal que aparece, ou eu pego sempre o segundo, eu tenho que escolher e manter uma metodologia. Aqui, pelo resistor de 4 ohms, passa mais 4 e 2. Só que também tem um I3 no sentido oposto ao sentido que eu estou percorrendo a malha. Então é menos 4 e 3 e mais 180. Então, eu tenho uma nova variável aqui, mas eu consigo relacionar as duas equações aqui. Eu consigo isolar o V. Isso aqui é igual a 0. Então eu vou juntar essas duas equações aqui em cima. Combinar 1 e 2. Essa aqui sendo a equação 1 e aqui a equação 2. Então, se eu combino essas duas equações, eu tenho que o V vai ser igual a... Se eu passar o V para o outro lado, o V vai ser igual a 4 e 2 menos 4 e 3 mais 180. Ou seja, eu tenho 6 e 1. Eu vou ter menos mais 4 e 2. Menos 5 e 3. Mais 180 vai ser igual a 0. Vou passar o 180 para o outro lado. Menos 180. Tá? Aqui então eu já tenho
eu combinei as duas equações. Certo? Então seria a mesma coisa que fazer a tal da supermalha. Por exemplo, eu ignoro essa fonte de corrente aqui e faço aquilo que apareceu antes como uma supermalha. Eu percorro essa malha por fora aqui. Teria 6 vezes I1, porque o I1 passa por esse resistor e por esse. Daí o 6 I1. Teria 4 I2, porque o I2 passa apenas por esse resistor de 4 ohms. E teria menos 5 I3, porque fazendo esse caminho aqui, nesse sentido, o I3 é no sentido oposto e passa pelo resistor de 4 e de 1 ohm. Então ficaria menos 5 I3. Então fechando essa malha aqui, malha por fora, terminaria com mais 180 igual a zero, passa 180 para o outro lado. Então aqui seria a questão da supermalha. Eu não precisaria ter equacionado a equação 1 e 2, eu poderia ter feito só o caminho por fora aqui e ter encontrado essa equação direto aqui. Tá, agora por fim eu tenho que percorrer essa malha 3. Então eu vou equacionar aqui a malha 3. Vou usar outra cor porque já está bem bagunçado ali. Mas então aqui, percorrendo a malha 3, eu tenho quais correntes que vão participar. Tá? Eu tenho o I3 que passa aqui por resistor de 2, de 4 e de 1 no sentido da malha. Então é 7 vezes I3. Eu tenho a corrente I1 que passa aqui no sentido oposto ao da malha pelo resistor de 1 ohm. Então é menos I1. E eu tenho a corrente I2 que passa aqui no sentido oposto à malha 3. Menos 4 I2. E tenho essa fonte de tensão mais 90 igual a zero. Tá? Então eu vou colocar aqui essas duas equações que eu já deduzi. 6 e 1 mais 4 e 2 menos 5 e 3 igual a menos 180, menos I1 menos 4 e 2 mais 7 e 3 igual a menos 90. Tá? Só que agora eu tenho então 3 variáveis e apenas duas equações. Como que eu vou encontrar uma nova equação? Justamente pela corrente que eu conheço aqui, essa corrente de 45 amperes. Tá? Então essa corrente de 45 amperes, ela está aqui, ó, para cima, 45 amperes. Como que eu vou determinar ela? Ela vai ser igual ao I2, que está nesse sentido, menos o I1, que está no sentido oposto. Então, eu tenho menos I1 mais I2 igual a 45. Então agora eu tenho 3 equações e 3 variáveis. Tá, daí é só resolver o sisteminha. Por exemplo, eu botei aqui para resolver uma calculadora online que resolve sistemas de equações lineares. Coloquei aqui 6, chamei o x1 de 1, x2 de 2 e x3 de 3. Coloquei aqui os valores, 6 e 1 mais 4 e 2 menos 5 e 3 igual a 180. Seria essa primeira equação aqui. Depois menos 1 menos 4 e 2 mais 7 e 3. Coloquei aqui, igual a menos 90 e menos I1 mais I2 igual a 45. Daí eu resolvi ali pela regra de Cramer e eu encontrei esses valores ali. Então, x1 igual a menos 46, x2 igual a menos 1 e x3 igual a menos 20. Então, deixa eu só sair aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, aqui I1
igual a... Deixa eu pegar a solução. E 1 igual a menos 46 e 2 igual a menos 1, x3 igual a menos 20. 1 igual a menos 46 e 2 igual a menos 1 e 3 igual a menos 20. São essas as correntes. Como que eu vou calcular? A pergunta é o I0. Aqui está bagunçado, mas o I0 é essa corrente que passa aqui. Tá? Então, o I0 é aquela corrente ali. Vocês podem olhar no exercício também. Tá? E o I0, então, ele passa tanto pela corrente I3 como pela corrente de malha I1. Tá? Então, o I0, vou escrever aqui embaixo, vai ser igual a I1, que tem o mesmo sentido de 0, menos I3. Então, vai ser igual a menos 46 menos menos 20, ou seja, menos 26 amperes. Tá? Ou seja, essa corrente I0, na verdade, ela tem o sentido oposto ao que foi desenhado aqui. Se esperava que a corrente I0 tivesse esse sentido, só que na verdade ela tem o sentido oposto com magnitude 26 amperes. Então assim a gente resolve esse exemplo e fica de tarefa. O exercício 1 então, da tarefa 2 é o exercício 16 da lista, que é similar também. Então a partir desse circuito aqui e pelo método das correntes de malha, determinar essa tensão VO aqui, ó, que é nesse ponto aqui, sobre o resistor de 4 ohms. Tá? E em relação